prezados telespectadores da nossa TV Concórdia, canal 21, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos o prazer, nessa semana, de estar sendo recebidos por um cidadão que tem uma história fantástica. Nós temos ouvido neste nosso programa Memórias histórias muito interessantes de vida. Hoje, a história que nós vamos ouvir vai impressionar vocês, eu tenho certeza, porque a curta conversa que eu tive com o meu entrevistado me deixou impressionada. O nosso programa está sendo gravado no dia 22 de setembro. Hoje é o Dia do Contador. Nós aproveitamos a ocasião para prestar uma homenagem a todos os contadores. E talvez por uma coincidência ou não, o nosso entrevistado é um expert em contabilidade. O programa Memórias desta semana tem como convidado um cidadão itaiense chamado Jaime Bonato. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fior. Iniciamos então a primeira parte do nosso programa Memórias. Inicialmente eu quero lembrar a todos que está circulando por Concórdia, pela região da Malc, pela região da MOC, a nossa 5ª edição da revista Magazine 21, que teve como matéria especial nessa edição a cidade de Joaçaba, além das outras matérias especiais com certeza. Então, se você ainda não teve acesso à nossa Magazine 21, ligue na TV Concórdia, passe na banca, mas não deixe de ver este material que com certeza vai agregar muito ao seu conhecimento. E queremos anunciar que o nosso convidado tem algo muito especial. Por quê? Porque ele é um cidadão nascido em Passos do Uvá. Sabe onde fica isso? Interior do município de Itá. E Itá é a cidade que vai estar sendo a matéria principal da nossa edição, da 6ª edição da nossa revista Magazine 21. Então, o nosso entrevistado de hoje é o nosso Abre Alas para a cidade de Itá, que nós vamos estar dando um enfoque muito especial para esta comunidade. E o nosso convidado, o seu Jaime Bonato, um típico cidadão itaense, vai então nos brindar contando um pouco das suas memórias. Seu Jaime, seja muito bem-vindo ao programa Memórias e à TV Concórdia. Bom dia a todos os ouvintes. E eu quero te dizer inicialmente que eu fiquei muito satisfeito quando você disse Abre Alas, porque eu faço parte do bloco Fulhões do Lago em Itá, e que nós fomos fundadores do bloco e participamos do carnaval desde o começo até agora. Nós já ficamos campeões, ficamos vice, e estamos aí para o ano que vem, nós estamos prometendo fazer uma bela participação. Seu Bonato, eu vou iniciar a nossa fala, nós vamos resgatar as suas memórias. Mas o senhor se declara um cidadão apaixonado pela sua terra. É isso? O senhor não foi à toa que foi escolhido como um representante, né? Nós não poderíamos entrevistar todos os itaenses, o senhor foi escolhido. Então, de onde vem este amor por Itá? Bem, eu venho de família humilde, meus pais eram agricultores, né? E como você bem disse, eu nasci na localidade de Passo do Uvá, município de Itá, e eu sempre atribuo o que eu sou hoje a essa minha origem, da onde eu vim. Então eu agradeço a Deus por ter vindo de família humilde, e foi isso que me levou a lutar muito na vida e chegar onde eu estou. E eu sempre reconheço a minha origem, e aonde eu posso, eu sempre levo muito bem alto o nome de Itá, porque afinal de contas, foi lá onde eu nasci, foi lá que Jaime Bonato surgiu, e que eu declaro muito amor por essa terra, porque assim como eu tenho recordações um pouco tristes, porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 4 anos de vida, mas também eu tenho recordações excelentes. Itá, para mim, é o meu berço. Eu tenho feito, inclusive, uma frase, e que nós temos mandado confeccionar, e temos até colocado em carros de habitantes de Itá, que diz o seguinte:
quanto mais eu conheço o Brasil, mais amo Itá. Se há um paraíso terrestre, chama-se Itá. É uma verdadeira declaração de amor mesmo, né? Seu Jaime, o senhor já colocou, né? É perceptível que um marco na sua vida, né, nas suas recordações, e que infelizmente está atrelado assim a uma perda, é a perda da sua mãe, né? Aos 4 anos de idade. Eu imagino que isso representa para um menino, né? Ou para a menina também, mas porque a gente sabe que essa questão do gênero, né? Menino tem assim muitas vezes uma verdadeira idolatria pela mãe, as meninas criam aquele apego ao pai, embora ame os dois. Então eu imagino que essa tenha sido uma situação difícil. Mas em relação à sua infância, um menino lá de Passos do Uvá, né, interior de Santa Catarina, que outras recordações o senhor tem deste período da sua vida? Bom, eu tenho minhas recordações de quando a gente iniciou, inclusive, a nossa trajetória nos estudos. Eu tinha que fazer quilômetros, inclusive, para ir na aula, e lembro muito bem que naquela época a gente só usava o calçado quando entrava na escola. A gente chegava de pé no chão e chegava próximo da escola e usava o calçado. E a gente fazia quilômetros, às vezes com tempo ruim, com tempo bom, mas a gente ia buscar aquele conhecimento, porque meu pai sempre dizia: meus filhos, aqui na roça não adianta vocês ficarem. Busquem uma outra alternativa. Eu não tenho condições financeiras para ajudar vocês, mas eu indico para que vocês estudem. Estudem mesmo. Então, foi ali que começou a nossa vida, e através do estudo, nós hoje temos uma profissão, temos 2 empresas, que, diga-se de passagem, não é de hoje, mas de 37 anos passados, e graças a esse começo que meu pai deu na ausência da minha mãe, e dizer também que muitas mães eu encontrei na vida, encontro até hoje, e sempre que eu lembro, eu procuro reconhecer, e assim como segundo os pais também que a gente teve, quero citar como exemplo também Hilário Bernardi, o Pita aqui de Concórdia, que muito nos incentivou na infância, Guerino Anzanello, meu professor e que me incentivou muito, e outros tantos que a gente foi encontrando ao longo da vida e que sempre estenderam a mão amiga e sempre ensinando o caminho do bem, que é esse que nós ainda estamos hoje. Que bom, né? Com certeza o seu pai cumpriu com o papel, né? Porque o senhor conseguiu se reconstituir apesar da ausência da mãe. Seu Bonato, dava tempo de brincar? Olha, sabe que naquela época a gente não tinha muito tempo. Então eu vejo assim que as opções de brinquedo hoje são muitas. Na época, só para citar como exemplo, a gente só recebia um caramelo, que diziam na época, hoje é uma bala, só no final de semana. E o pai pagava para nós uma gasosinha, que hoje ainda existe, né? E que, assim como era essa cultura, nem brinquedo tinha na época. A gente procurava ir nos potreiros e descia assim com uma tala de coqueiro, a gente procurava fazer um carrinho artesanal mesmo, porque brinquedo não existia. Mas naquela época a gente já foi exercitando a criatividade. Nós fomos buscando alternativas e víamos vizinhos nossos que brinquedos tinham, porque o pai tinha mais condições de vida, e nós, na nossa dificuldade financeira, fomos buscando outras alternativas e fomos criando opções para que esse brinquedo se tornasse algo agradável, embora muito humilde, muito simples, mas que a gente, tendo criado, a gente dava mais valor, porque quando a gente cria alguma coisa com amor, você dá mais valor. E eu creio que esta infância, que para alguns pode parecer uma infância mais pobre, e que foi a de muitos, né? Ela contribuiu para desenvolver certas competências nas pessoas. Porque não deve ser por acaso que esta geração que teve que construir os seus brinquedos, ela tem muito mais facilidade em resolver problemas, em gerenciar a sua vida, do que aquelas que recebem os brinquedos prontos. Isso a gente já pode constatar, né? Já é uma constatação pedagógica que se faz nesses tempos modernos, né? Muito bem. Seu Bonato, o senhor então ficou em Itá até a sua adolescência, é isso? E aí,
assim, uma coisa impressionante na sua história, né? Que o senhor me falava assim nos bastidores. O senhor realmente foi uma pessoa que na linguagem popular se diz assim, começou lá embaixo, não é isso? Foi galgando na sua vida assim degrau a degrau, né, para chegar onde o senhor está hoje, um empresário de sucesso, bem-sucedido, 2 empresas, estabilizado, 37 anos no mercado. Mas assim, como foi o seu início? Como frentista no posto Parizente, é isso? É isso mesmo. Eu trabalhei na roça até os meus 17 anos, né? Por isso eu sei o que é a vida do campo, eu sei o que é a agricultura, né? E de lá a gente veio para Concórdia, em 1971. Eu vim para Concórdia, onde meu primeiro emprego foi ser frentista do posto Parizente. E a minha remuneração era simplesmente ganhar as refeições do dia. Eu lembro muito bem que quando fui abastecer o primeiro carro, não tinha experiência nenhuma, era um DKV na época, e o DKV não tem óleo, e até faziam às vezes para a pessoa que começava a fazer uns certos testes, dizia, vai lá e examina o óleo daquele DKV e vê se está faltando óleo. Na verdade, como o DKV não tinha óleo, depois então vinha aquela gozação, e ainda diziam, mas apura porque o cliente está com pressa, você precisa fazer. Enfim, esse foi o nosso início. Depois, então, o próprio Nelson Parizente, que era o proprietário do posto na época, veio me comunicando que o seu cunhado, sendo agente do Correio de Concórdia, teria um concurso para carteiro. Lá fui eu, fiz a minha inscrição, éramos 8 candidatos e eu fui aprovado. Em sendo aprovado, cheguei lá, um monte de correspondências para serem entregues. Me entregaram uma bicicleta que na época ela foi doada pelo Rodar Brodo de Concórdia. Era um clube que existia na época e fez gentilmente uma doação de uma bicicleta e estava estampado numa placa da bicicleta uma doação da bicicleta do clube Rodar Brodo de Concórdia. Para o primeiro carteiro concursado do município. Então, se pegarmos nos anais da história do Correio de Concórdia, está lá Jaime Bonato como o primeiro carteiro concursado de Concórdia. E aí eu me lembro muito bem que o seu Leonildo Giotto, que era o agente, me deu a bicicleta e disse, você vai lá na prefeitura, pegue um mapa da cidade, porque eu não conhecia nada aqui, e uns 10 bolsas de correspondência para serem entregues. Lá fui eu, com bastante risco também, porque não conhecia a Concórdia, pouco sabia andar de bicicleta, e tinha que ir de bicicleta porque era muito longe onde eu tinha que fazer a entrega. E lembro muito bem que, coincidentemente, em frente à Corpel Contabilidade, do qual eu sou sócio desde a sua fundação há 35 anos, bem em frente aqui existia a loja do Nelson Fontana. E 3 dias depois que eu iniciei o trabalho do Correio, eu sentei do lado de um poste que ainda está ali hoje e pensei comigo que eu iria desistir. Porque eu estava correndo risco de vida, não conhecia bem a cidade, chegava numa casa, pedia se o fulano estava ali, tinha se mudado de lugar, enfim, eu pensei em desistir. Sentei, contei até 10, pensei 3 vezes, mas veio a conclusão, se eu desistir vou ter que voltar para a roça, não tem outra opção. Aí continuei a trabalhar e mais um tempo, ficando no Correio, fui levar, todo dia ia na Celesc levar correspondência, e o administrador da época, o Antônio Nascimento, num sábado de manhã, eu levando o malote lá, ao entrar na agência, ele me disse, depois na volta você passa aqui que eu preciso conversar com você, e me fez um convite para trabalhar no departamento comercial da Celesc, e lá fui eu. Aí comecei a trabalhar no escritório lá da Celesc, né? E coincidentemente já comecei a trabalhar com o Senildo Colossi, que na época era meu colega de trabalho e hoje somos sócios há 37 anos. Veja bem que é uma coisa bem duradoura, né? Ficando um tempo lá na Celesc, eu estudava no Senec, meu professor era Guerino Anzanello, e que era o chefe do departamento do RH da Sadia. Ao chegar na sala de aula, me disse que no intervalo precisava falar comigo, e lá me formulou o convite para eu trabalhar na Sadia no RH. Fui trabalhar na Sadia no RH por mais um tempo e em janeiro de 1974 pedi demissão da Sadia
e Colossi e eu montamos um escritório de contabilidade em Itá, que existe até hoje há 37 anos, e 2 anos depois nós instalamos aqui em Concórdia a Corpel Contabilidade, que hoje também existe, e que eu e o Colossi estamos juntos trabalhando até hoje, desde 1972 praticamente, quando eu comecei a trabalhar lá na Celesc, e até hoje nós estamos juntos na área da contabilidade. Que bacana. Seu Bonato, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Retornamos então para a segunda parte, segundo bloco, na verdade, desta primeira parte do nosso programa Memórias, com o seu Jaime Bonato. Seu Jaime, no bloco anterior, o senhor estava nos contando ali da sua trajetória como frentista, como carteiro. E quando o senhor falava que o senhor ganhou uma bicicleta doada, então eu imagino, né, que era uma bicicleta que tinha as suas limitações. O senhor não era tão bom bicicletista assim, não dominava tão bem. E como era Concórdia nessa época? Como eram as ruas dessa cidade? Eu fico imaginando o que era ficar pedalando, carregando essa quantidade de cartas em ruas, em que condições? Bem, Rosane, eu te digo que aquela bicicleta nem marcha tinha, sabe? Era na época aquela bicicleta que não tinha marcha, era uma bicicleta que tinha na frente um farolzinho e você tinha até um dínamo e ao andar com ela à noite até inclusive tinha uma iluminação. Mas eu te digo assim que realmente o meu primeiro veículo que eu tive e aprendi foi com a bicicleta e tenho admiração pela bicicleta e até ando até hoje. Na época a gente usava como trabalho, hoje você usa como lazer, para fazer um exercício e tal. Mas, levando em conta o que era Concórdia em 1971, eu te digo que aqui próximo da onde nós temos a Corpel, na rua 29 de Julho, aqui na Marechal Deodoro, a não muito distante daqui, onde tem o posto Santa Clara, hoje não tinha nem asfalto, nem calçamento, não tinha. Então você vê, são 40 anos, e eu ia fazer entrega de correspondência lá na Vila Itaíba, então era uma estrada praticamente de interior. É exatamente o que o imaginário da gente também acompanha o entrevistado, né? Então a gente vai imaginando, naqueles tempos, o grau de dificuldade para tudo era bem maior, né? Era bem maior e hoje, por exemplo, você andar no asfalto é uma realidade, você andar num calçamento é outra e andar numa estrada de terra é outra. Então eu entendo e acredito que, como eu estou aqui desde 1971, trabalhando em Concórdia, sou filho nato de Itá, mas sou por adoção concordiense. É um coração dividido. E eu tenho orgulho em falar de Concórdia porque aqui eu comecei minha vida e aqui continuo ainda. A Concórdia me dá também a minha sobrevivência, o meu sucesso atribuo também grande parte à Concórdia. E digo que cresceu muito Concórdia de 1971 para cá. Vista a olho nu, é um povo ordeiro, um povo trabalhador. Aqui, por exemplo, nós temos uma empresa de 35 anos e nós temos um potencial muito bom. Nós estamos aqui com uma equipe em Concórdia de aproximadamente 30 colaboradores. Nós iniciamos com um funcionário e hoje nós estamos aí entre os 2 escritórios com mais de 40 colaboradores. Então dá para ver, dá para contabilizar o progresso de Concórdia e região nos últimos 40 anos, como foi bom. Se percebe assim que quando nós iniciamos, nem fax existia, nem máquina copiadora tinha, nem telefone tinha. E vamos fazer uma análise rápida para ver como a tecnologia hoje está bem avançada. Hoje até uma criança você vê usando um celular, né? E essa tecnologia fez com que muitas pessoas acompanhassem o ritmo e outras ficassem fora do mercado de trabalho. Porque a tecnologia ela te joga para um conhecimento maior. Ou você acompanha ou para. E hoje na contabilidade nós estamos assim também. Você deve ter ouvido falar, Rosana, de um tal de SPED fiscal, né? Que é uma escrituração de livros através de uma forma eletrônica. Essa é a pior fase que a contabilidade está passando
a nível de fiscalização, porque isso é a Receita Federal que impõe, é a Secretaria da Fazenda do Estado que impõe, para ter o contribuinte na mão. Hoje o contribuinte está na mão dos órgãos fiscalizadores através desse SPED fiscal, que é um sistema público de escrituração digital. Então isso está trazendo uma série de dificuldades aos escritórios de contabilidade e inclusive os programas da própria Receita Federal e do Estado não estão preparados para receber volume e tamanhas informações, né? E hoje os escritórios de contabilidade contabilizam um custo muito alto por isso. Então, eu quero só com isso trazer presente uma tecnologia que há 40 anos atrás a máquina era só de escrever manual, nem elétrica tinha, e hoje, além do computador, além do celular, além do fax, que hoje já está obsoleto, porque você passa tudo por e-mail, vem essa exigência fiscal toda para que o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, esteja cada vez mais na mão do fisco. E isso faz com que cada um, que seja pessoa física ou jurídica, deve valorizar cada vez mais o seu contador. É ele que deve estar ao seu lado todo dia para orientá-lo de como ele deve proceder na sua vida diária, no acompanhamento da sua situação financeira, para que ele não tenha problema com o fisco. Então eu vejo que a tecnologia ela está mudando. E se nós não acompanharmos, quem que diria que Concórdia ia ter uma emissora de televisão também? É verdade. Na época existia só a Rádio Rural, onde era só uma emissora que tinha, hoje são várias, hoje tem uma emissora de televisão. Então se percebe que isso é o quê? Isso é a modernidade, é a tecnologia, é a necessidade que faz com que se criem alternativas, opções, para que se tenha veículos de comunicação, para que eu divulgue o meu negócio, para eu trazer o cliente para dentro da minha empresa. Então hoje a TV Concórdia presta um grande serviço. E se percebe que esse serviço ele vai até a residência de cada um. Eu ligo a televisão e eu estou assistindo a TV Concórdia. Eu estou assistindo uma publicidade de uma loja. Eu estou assistindo a publicidade de um profissional liberal. Eu estou valorizando com isso a empresa, o segmento profissional liberal que é da cidade de Concórdia. Porque todos os municípios trabalham para reter o seu cliente. Você pode ver que a Associação Comercial, CDL, eu fui fundador da Associação Comercial em Itá, fui o primeiro presidente e até hoje faço parte da diretoria e a gente trabalha muito forte para reter o habitante de Itá comprando em Itá. E assim os outros municípios fazem também. Mas isso só é possível através da mídia, da imprensa escrita, falada, é possível se fazer essa divulgação. As pessoas têm que conhecer, saber que existe, né, e saber que tem credibilidade. Exatamente. Aquela empresa, né, empresa que se mostra porque ela sabe o que ela pode oferecer para o cliente, né. Exato. Seu Bonato, falando ainda, conhecendo um pouco mais da sua pessoa, da sua vida, né, o senhor está se apresentando para muitas pessoas, né, para a comunidade. No meio de toda essa trajetória de vida, assim, muito pautada no trabalho, desde muito cedo, né, porque foi um menino que foi frentista, foi um menino que foi o primeiro carteiro, né, um jovem, que trabalhou na Celesc, que resolveu, no meio disso tudo, seu Bonato, o senhor constituiu uma família, né, o senhor também vem de uma família de homens, né, são cinco irmãos, não é isso? Todos homens. E o senhor, assim, teve tempo para se divertir? O senhor foi um adolescente que conseguiu ter uma vida normal? E me fale um pouco também da constituição da sua família. Então, o senhor é pai, né? Bem, eu sempre fui muito família, desde o tempo do meu pai, desde os meus irmãos, e eu valorizo muito a família. É como eu disse, eu encontrei ao longo da minha vida muitas mães. Uma foi minha sogra, a dona Teresa foi minha segunda mãe, né? E muitos pais também eu encontrei, além daquele que eu tive, que foi o meu maior amigo. Eu tenho ainda um amigo que está comigo e um que já foi. Meu pai foi o meu maior amigo que eu tive, porque ele fez a função da mãe e do pai. O outro maior amigo que eu tenho sou eu mesmo. Eu sou meu maior amigo. Eu tenho uma autoestima muito forte, eu me admiro como sou,
E eu acho que se eu tiver que nascer de novo, eu quero ser o Jaime Bonato que sou hoje. E eu quero dizer que ao longo dessa trajetória toda, nós não tivemos muita infância, porque aos 4 anos, ficando sem mãe, e eu fiquei assim, residindo em várias famílias, dos tios, dos parentes, e eu não tive como curtir uma infância mais, digamos assim, mais na família. Eu estava um pouquinho perdido no mundo, porque aquele ambiente família eu perdi completamente. Meu pai constituiu uma empresa, e lá teve vários funcionários, depois de um tempo fechou a empresa, enfim, eu não tive uma infância que eu consegui viver dentro da minha família. E hoje eu cultivo muito 2 coisas. A gente precisa ter religião, seja ela qual for, e ter família. Isso eu primo muito. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela Celeta, pelos filhos, o Jonas, o Júlias e a Janina. E 2, Júlias e Jonas trabalham comigo na contabilidade, e a Janine se formou em Direito e trabalha em Itajaí como advogada. Então, eu primo muito por isso, e eu acho que é muito importante a gente poder dizer para o mundo que a gente está casado há 32 anos, tem uma família que me dá muito orgulho, e graças a ela que eu consigo ser essa pessoa que sou hoje, enfrentando as dificuldades, pelo incentivo que me dá, e por eu saber que quando eu termino um dia de trabalho, eu vou para casa e tem alguém me esperando. Eu acho que isso é muito importante. Então, como eu tenho esse vazio de não ter convivido com minha mãe, e eu ter chamado ela de mãe, e ela ter me respondido o que, Jaime, o que, meu filho, eu tenho buscado nas outras pessoas aquilo que me faltou. E eu sempre encontrei. Então eu acho que a gente precisa valorizar uma amizade forte, uma amizade sadia, mas antes e acima de tudo, a família e a religião, que são as bases para você ter o sucesso. Depois, se você tiver dificuldade na vida e o teu controle emocional está bem formatado, você enfrenta qualquer coisa que vier. Então eu digo que, respondendo a tua pergunta, amo a minha família e sempre digo para quem eu puder chegar perto e passar uma mensagem: valorize a tua família. Ela é que te dá a base de tudo. A família é que, além de te dar o aconchego, ela te fortifica, ela te dá aquele incentivo, aquele ânimo. E hoje, inclusive, eu disse para minha esposa que eu aqui estaria dando essa entrevista. Fiquei até emocionado em sair quando ela me disse: Jaime, tenha todo sucesso lá. Isso é muito bacana, a gente saber que ao sair de casa a gente tem alguém que se preocupa, assim como é a família, e se preocupa também com o nosso retorno. Então, família e religião, 2 coisas indispensáveis para o sucesso do ser humano. Muito bem. Seu Jaime, a nossa conversa está interessantíssima. Mas como eu lhe disse, nós dividimos esse programa em 2 partes. O programa parte 1 e o parte 2. Neste momento nós vamos encerrando a parte 1, que é o programa que vai estar as pessoas vão assistir durante toda esta uma semana. Mas nós continuamos a nossa conversa, logo, logo, com o programa parte 2, onde nós vamos falar muito ainda da sua vida. Olha quanta coisa o seu Jaime tem para deixar como uma experiência, como uma reflexão para todos nós, assim como todos, né? Porque é na experiência de vida que se adquire verdadeiramente sabedoria, né? Conhecimento, a gente vai lendo livros, a gente vai estudando, fazendo um curso aqui, uma pós ali, um mestrado lá, um doutorado, e a gente vai adquirindo bastante conhecimento. Mas sabedoria é só com a vida e com a vida dos outros. Ela também, as experiências dos outros nos tornam sábios. Então nós vamos encerrando momentaneamente o nosso programa Memórias com o seu Jaime Bonato, mas todas as pessoas fiquem atentas, porque na próxima semana você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais deste fantástico cidadão itaense que está assim, tendo a generosidade de compartilhar sua experiência de vida conosco. Fiquem todos muito bem. E, ainda lembrando, se você ainda não adquiriu, não leu, não teve a oportunidade de ver a 5ª edição da revista Magazine 21, não perca tempo.
3442-3601 é o telefone lá da TV Concórdia. Você pode ligar lá e pedir para que alguém leve na sua casa, na sua empresa, onde você quiser. Obrigado pela audiência. Con la industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fior. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fior.